pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade. Vamos falar agora sobre CPC 04, que trata de ativos intangíveis, uma classe super especial de ativos que também possuem pronunciamentos contábeis próprios. Legal? Ou seja, então vamos falar de ativos intangíveis, comentamos sobre esse assunto lá no balanço patrimonial, entretanto vamos dar agora maiores detalhes sobre esse assunto a partir de agora. Bom, ativos intangíveis, né? Trata-se de uma classe especial de ativos que podem ser definidos como ativos não monetários. Ativos não monetários porque não se convertem, não se realizam em caixa, né? Ou seja, a geração de caixa é pelo benefício econômico futuro utilizado pelo uso daquele ativo, não pela venda, né? Mas para ser considerado como ativo intangível precisa ser um ativo identificável, ou seja, eu preciso identificar separadamente o ativo intangível de algum outro ativo tangível. Por exemplo, software. Software pode ser intangível, se for identificável separadamente, ou pode compor o ativo tangível de computador. O Windows faz parte, né, do computador, então não pode ser identificado separadamente. Legal? Então, ou seja, só pode ser ativo intangível se ele for identificável separadamente. Tá? Não possui substância física, né, no qual estão incluídos, por exemplo, softwares, marcas, patentes, direitos autorais, direitos sobre filmes cinematográficos, dentre outros. A definição de ativo intangível quer que ele seja identificável separadamente, justamente para diferenciá-lo do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, que é chamado de goodwill. O goodwill nós vamos falar na contabilidade avançada. Mas o goodwill ele resulta de uma combinação de negócios. Ou seja, toda vez que eu adquiro uma empresa, né, em que eu pague um valor superior ao valor justo dos ativos líquidos daquela empresa, eu tenho um ágio. Esse ágio é chamado de goodwill. Tá? Ele acaba gerando, na verdade, um ativo intangível diante de uma combinação de negócios. Mas nesse caso não estamos falando de goodwill. Tá? Então o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, reconhecido em combinação de negócios, é um ativo que representa benefícios econômicos futuros gerados por outros ativos adquiridos em uma combinação de negócios que não são identificados individualmente e reconhecidos separadamente. Porque qual a ideia? Quando eu adquiro uma empresa, eu não estou adquirindo uma empresa por um ativo específico que ela tem, é por um conjunto de ativos, né? Ou seja, então eu compro a empresa como um todo, então eu estou me referindo a goodwill por conta disso, tá? Que é o ágio. Ele não está se referindo a um ativo individual, mas a um conjunto de ativos. Então eu não consigo alocá-lo em nenhum item individual, então por isso que é chamado de ágio pago por expectativa de rentabilidade futura. Bom, um ativo satisfaz o critério de identificação em termos de definição de um ativo intangível quando for separável, né, eu consigo separar, vender separadamente, transferir, licenciar, alugar, trocar individualmente ou junto com o contrato, ativo ou passivo relacionado, independentemente da intenção de uso pela entidade. Ou resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações. Então, ou seja, qual é a lógica aqui? Eu só posso identificar o ativo intangível se ele for identificado separadamente, né, e ele for resultante, né, de direitos contratuais ou direitos legais. Tá? Ou seja, a ideia é que esse direito eu preciso ter comigo, porque ele só gera benefício econômico para mim. Legal? Bacana? Bom, deve ser reconhecido um ativo intangível toda vez que for provável a geração de benefícios econômicos e que o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade, da mesma forma que o ativo imobilizado, né? Bom, a entidade deve avaliar a probabilidade de geração de benefícios econômicos futuros, utilizando premissas razoáveis e comprováveis que representem a melhor estimativa da administração em relação ao conjunto de condições econômicas que existirão durante a vida útil do ativo. Beleza? Controle. Sabemos que para o item ser considerado um ativo, a entidade deve ter o controle do uso daquele ativo, né? Então, ou seja, a entidade controla um ativo quando detém o poder de obter benefícios econômicos futuros gerados pelo recurso subjacente e de restringir o acesso de terceiros a esse benefício. Ou seja, quem gera benefício econômico ou quem usufrui do benefício econômico somente é a entidade que está com aquele ativo intangível. Normalmente a capacidade da entidade de controlar os benefícios econômicos futuros advém de direitos legais que possam ser exercidos em um tribunal, ou seja, eu tenho direito contratual
de utilizar aquele ativo intangível. Se alguém quiser utilizar, vai ter que me indenizar, né? Ou pedir autorização, porque só eu tenho o direito de utilizar. Tá? Então, ou seja, se houver ausência de direitos legais, isso dificulta a comprovação do controle. Benefícios econômicos, né? De novo, o ativo intangível é considerado como ativo não monetário porque o benefício econômico futuro ele não é proveniente de uma venda, né? Ou seja, não é realização em dinheiro, é a utilização do intangível que vai gerar algum tipo de benefício, né? Seja através da entrada de caixa ou redução de custos. Ou seja, a empresa pode desenvolver um software que otimize né, parte das suas atividades operacionais. Isso pode reduzir, né, os custos operacionais. Legal? Então, ou seja, o uso da propriedade intelectual em um processo de produção pode reduzir custos de produção futuros, em vez de aumentar as receitas futuras. Então, o benefício econômico não é só por conta de aumentos de receitas, mas também por conta de redução de custos. Legal? Características, né? O ativo intangível será mantido pelo custo menos qualquer amortização acumulada e qualquer perda por impairment. Ou seja, assim como o imobilizado, eu também tenho a questão do impairment aqui que a gente vai falar mais à frente, que é a redução ao valor recuperável de ativos. Mas, diferentemente do ativo imobilizado, o ativo intangível ele é amortizado, né? Bom, além do goodwill, que nós comentamos inicialmente, as principais formas possíveis para obter um ativo intangível, que costumam cair com mais frequência em prova, se refere à aquisição do ativo intangível em separado ou gerado internamente. Não que eu não possa obter de outras formas, eu posso obter o ativo intangível através de uma permuta, através de uma subvenção governamental, mas sem dúvida alguma, a aquisição em separado e a geração interna são as principais formas de obtenção de ativo intangível. Quando eu falo de aquisição em separado, estou adquirindo, né, o direito, né, de utilizar, de consumir aquele ativo intangível. Então, quando eu falo de aquisição em separado, eu estou me referindo ao preço pago por um ativo intangível em separado, né, representando a expectativa de benefícios econômicos futuros, satisfazendo o critério de reconhecimento. Então, o custo de um ativo intangível compreende o preço de aquisição, né, se houver imposto não recuperável vai ser incluído, e qualquer outro gasto diretamente atribuído para deixar o ativo intangível em condições de uso. Legal? Então, são exemplos de custos diretamente atribuíveis, né? Custos de benefícios a empregados incorridos diretamente para que o ativo fique em condições operacionais, ou seja, quais são os gastos que a empresa tem com os próprios empregados para deixar o ativo intangível em condições de uso, honorário profissional, se eu tiver que pagar para terceiros, né, para que deixe o ativo intangível em condições de uso, custos com testes, né, para verificar se aquele ativo intangível está funcionando adequadamente. Então, são custos diretamente relacionados com, né, a utilização daquele ativo intangível. Não fazem parte do custo do ativo intangível. Repare que é bem parecido com o imobilizado. Ó. Gastos incorridos na introdução de um novo produto ou serviço, né, propaganda, atividades promocionais, custos de transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes, incluindo gastos de treinamento, gastos administrativos e outros gastos indiretos, que não têm relação, né, direta, né, com a aquisição ou deixar o ativo intangível em condições de uso. Ativo intangível gerado internamente, ou seja, a empresa pode desenvolver internamente um ativo intangível, tá? Mas é muito importante que a gente entenda as fases desse processo, tá? Ou seja, eu posso ter a fase de pesquisa e a fase de desenvolvimento. Normalmente, o desenvolvimento ele ocorre depois da fase de pesquisa. Entretanto, a fase de pesquisa nada se reconhece como ativo intangível, porque são gastos relacionados com uma investigação original, né, para a obtenção de um novo conhecimento técnico ou científico. Então, ou seja, eu não posso garantir que nesta fase eu vou gerar algum tipo de benefício econômico, na fase da pesquisa, que são os gastos iniciais. Então, ou seja, nesse momento, a empresa, se houver um gasto, vai ser sempre despesa. Ou seja, até porque a pesquisa pode resultar em nada, né? Olha, eu fiz a pesquisa aqui, mas isso não vai para frente. Então, eu não posso garantir a geração de benefício econômico. Então, sempre vai ser despesa aos gastos com pesquisa. Desenvolvimento já é o quê? A pesquisa deu samba, deu certo, então eu vou utilizar o resultado da pesquisa para justamente planejar, o design, novos materiais, produtos, processos e sistemas. Vou começar a colocar a mão na obra.
Então, ou seja, mas na verdade, eu também não consigo ainda no primeiro momento garantir o benefício econômico daquele ativo intangível se eu não satisfizer algumas condições que o pronunciamento contábil me traz aqui. Então, ou seja, beleza, pesquisei, gastei, vou começar a desenvolver. Enquanto eu não consigo comprovar a viabilidade técnica, econômica e operacional daquele ativo intangível, eu não posso ainda reconhecer como ativo intangível. Então ele fala o seguinte, ó, o ativo intangível na fase de desenvolvimento, ele vai ser reconhecido se e somente se uma entidade puder atender a todos os itens abaixo. O término do desenvolvimento tem que ser viável, a intenção de completar o ativo intangível, né, a habilidade para vender ou utilizar o ativo intangível, demonstrar como o ativo vai gerar benefício econômico, né, sempre se dispuser de recursos técnicos, financeiros disponíveis para completar o desenvolvimento do ativo e a habilidade de mensurar os gastos que sejam atribuídos diretamente ao ativo intangível. Então precisa comprovar a viabilidade técnica, operacional e financeira, né, para concluir o ativo intangível. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo 3 opções de curso a preço bastante acessíveis aí. Tem curso até de R$20 aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos 2 cursos específicos, assistente de administração completaço e um super curso básico de técnico de contabilidade. Qualquer um desses cursos eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.